Democracia, por definição, é uma forma de governo em que o povo exerce soberania e onde não existem diferenças ou privilégios entre classes. Só que isso é na teoria. Pelo menos no Brasil, os representantes eleitos pelo povo são, em geral, homens heterossexuais, de classe média e de classe média alta. E quanto menor for o estado ou a cidade, mais vamos encontrar esse perfil político. Homens, brancos, heterossexuais e de classe média e de classe alta. Então, como é que em um país tão plural como é o nosso, os políticos conseguem atender de forma satisfatória as demandas e necessidades de grupos distintos dos grupos que eles estão inseridos? A resposta é fácil, eles não conseguem. Entre os mais prejudicados pela falta de representatividade na política, certamente estão gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, toda uma população LGBTQIA+. Eu sou Josimar Paraíba e hoje, no Dia Internacional de Combate à LGBTQ-fobia, nós vamos falar da representatividade dessa população na política brasileira. Quem está aqui com a gente é Robionce Lima, mulher trans, advogada, co-deputada estadual em Pernambuco pelo PSOL. Seja muito bem-vinda ao Opinião Pernambuco, Robionce. Obrigada, Josimar. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Você é a primeira advogada trans negra, me corrija se eu fizer alguma coisa, alguma afirmação que não esteja muito correta, mas vamos lá. Primeira advogada trans negra nordestina a conseguir o nome social na carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. É claro que é uma conquista profissional sua, pessoal, maravilhosa, mas mais do que isso, é uma conquista da causa trans, que dá visibilidade à causa. Eu te pergunto, por que é importante ter essa visibilidade? Eu acho que a gente vive, né, num cenário de Brasil, inclusive, que é o país que mais mata pessoas trans no mundo há mais de 10 anos. Né? Então, é importante cada vez mais, sempre que a gente tiver disponibilidade e espaço para falar sobre isso, que a gente faça esse destaque, essa demarcação, né, da violência que a população transexual e travesti, ou LGBTQIA+, de uma maneira geral, vem sofrendo no cenário de Brasil, que não respeita a nossa identidade, né, não respeita a orientação sexual ou a identidade de gênero dessa população, ou seja, não respeita a livre orientação sexual, a identidade de gênero, não respeita a diversidade no meio da população LGBT. A porta de entrada na política brasileira é, para a maioria das pessoas, as prefeituras, as câmaras de vereadores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2016, apenas 89 pessoas trans concorreram a esses quadros no Brasil. Em 2020, esse número chegou a 270. 270 apenas. Qual é a dificuldade de que mais pessoas trans se candidatem? O que pode mudar na lei brasileira para auxiliar? E ainda, nesse mesmo contexto, se os mandatos coletivos, por exemplo, esse que você faz parte, são uma forma de ajudar a eleger pessoas trans? Eu acho que, primeiramente, antes de tudo, né, para que a gente coloque essas pessoas mais vulnerabilizadas, né, pessoas LGBTQIA+, também LGBTQIA+, e negros, né, inclusive, né, que sofrem uma dupla opressão na sociedade, acho que é importante a gente destacar que é, primeiro de tudo, necessário ocupar as legendas partidárias, né? Ocupar os espaços políticos. A nossa legislação brasileira não permite candidaturas autônomas. Né? Isso quer dizer que você é LGBTQIA+, você é mulher, você é pessoa negra, se quiser disputar esse espaço político, né, para uma política mais representativa, você primeiro precisa estar afiliada numa legenda partidária, né, ou num partido político. E antes da própria disputa eleitoral propriamente, é necessário que a gente dispute as legendas partidárias. Né? Então, é preciso ter espaço dentro do partido, é preciso que o partido valorize, né, a população LGBTQIA+, valorize a população de mulheres, valorize as pessoas ou candidaturas negras que estão se colocando à disposição e como a gente pode estar fazendo, né, esses debates, essas discussões dentro das legendas partidárias,
antes de ir para o pleito eleitoral propriamente, né? Isso, uma mulher negra trans a mais na política é um homem branco hétero a menos na política, e qual é a legenda partidária, né, que vai estar disposta a fazer essa renovação nessa política velha e tradicional e renovar essa política colocando mais corpos, né, LGBTQIA+, mais corpos de mulheres, mais corpos de pessoas negras, para que a gente possa fazer essa transformação em que a política possa finalmente ser realmente representativa para essas populações que são até hoje subrepresentadas, embora sejam a maioria das pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar muita gente a entender a causa e talvez até ter mais simpatia pela causa. Me fala pelo que vocês lutam, quais são as causas da militância LGBTQIA+, no Brasil? Você como uma política, uma deputada, uma co-deputada, pelo que você pensa, como é que você pensa essa questão e quais são as causas da militância? Olha, eu acho que num cenário, né, de país extremamente violento contra nossos corpos, eu acho que a causa primeira e número um é o direito de viver, né? É o direito de viver. A expectativa de vida de pessoas transexuais e travestis no Brasil é de 34 a 35 anos em média, ou seja, a gente vive metade da expectativa de vida das pessoas cisgêneras no Estado brasileiro, sabe? Então, para além disso, né, até o direito de viver está sendo retirado de nós. Mas, para além disso, a gente busca também o direito à saúde, o direito à educação no contexto de bullying, né? A gente tem uma realidade de bullying escolar muito grande contra a população LGBTQIA+, contra a juventude LGBTQIA+, que ainda está no período escolar. A gente luta também pela questão da empregabilidade. 90% da população transexual e travesti no Brasil hoje vive da prostituição e, em consequência disso, né, quando está com a idade maior, mais avançada, tem dificuldades na aposentadoria, porque a prostituição hoje não é regulamentada no Brasil, e como a gente trabalha sobre isso, né, como é que a gente amplia essas opções de empregabilidade e renda para essa população que já era vulnerável antes da pandemia, ficou mais vulnerável agora, como é que a gente trabalha a questão de segurança pública ou de direito à cidade para que a gente possa ter tranquilidade de ir ali numa esquina ou numa padaria comprar um pão sem ser violentado, sem ser agredida, seja fisicamente. Quando você começa a pensar na sua pauta de trabalho, pelo que reivindicar, pelo que lutar como uma deputada, a gente pensa em saúde, a gente pensa em educação, em moradia, em tantas outras necessidades para o pernambucano, para o brasileiro, em qualquer local, qualquer lugar desse país. Então, como é que é ser político em um país onde a pauta número um não é nada disso? É se manter vivo, é manter essa população viva. Como é que dá para trabalhar desse jeito? Eu acho que é uma situação que traz uma complexidade muito grande a ser trabalhada ou operacionalizada. E aí eu digo a você, você dá um exemplo, desde fazer um acompanhamento familiar, né, como anda a aceitação ou não, né, de uma pessoa jovem LGBT no contexto familiar, que a gente sabe que a expulsão de dentro de casa também é uma realidade, né, para muitas pessoas LGBTQIA+, são expulsas de casa do contexto familiar pela intolerância, enfim, pela LGBTQIA+-fobia, mas também como é que a gente fala, por exemplo, do encarceramento da população prisional, num sistema prisional que é voltado às questões do binarismo, né? Só existe presídio masculino ou feminino, de homem e mulher. E as pessoas LGBTQIA+, que não se encaixam nesse padrão binário, sabe? Quando eu falo de política LGBTQIA+, eu quero dizer que eu estou falando de direito a uma cidade segura, eu estou falando de direito à educação, direito à saúde, né, num contexto em que a gente tem uma precariedade, né, na saúde pública brasileira, eu estou falando de direito à empregabilidade num cenário que fecha as portas, eu estou falando de uma política, né, que deve ser ampla e não pode, de forma alguma, ser compactada somente na pauta da diversidade, como se ela fosse um cenário, como se ela fosse uma caixinha que não sofresse interferências em outras esferas da vida, né? Quando a gente fala, por exemplo, de LGBTQIA+, a gente está falando de um acesso à saúde, ou a dificuldade do acesso à saúde. Quando a gente fala de LGBTQIA+, fobia, a gente está falando do SUS, a gente está falando do processo transexualizador,
Quando a gente fala de LGBTQIA+fobia, a gente está falando de violência contra esses corpos, a gente está falando de uma cidade insegura para LGBTQIA+, o que traz a questão da desmilitarização das polícias, o que traz a questão de uma nova abordagem policial para esses agentes de segurança pública que muitas vezes não sabem como tratar uma pessoa LGBT. É uma complexidade de situações que faz com que a gente, né, precise pensar uma cidadania LGBTQIA+, de uma forma horizontalizada e que perpasse por todas essas iniciativas, né? Obviamente, a gente fica em constante diálogo, né, com as organizações da sociedade civil organizada para que a gente, enquanto atuantes no poder legislativo, possamos estar cada vez mais na luta pela conquista desses direitos, né? A gente, através da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, por exemplo, conseguimos encaminhar emenda para a cidade de Garanhuns para que seja construída a primeira casa-abrigo, né, da população LGBTQIA+, no interior do Estado. Também, em âmbito da Universidade Federal do Estado de Pernambuco, conseguimos encaminhar a emenda para o Hospital das Clínicas, né? Um hospital que abre a possibilidade de ser realizado um processo transexualizador para pessoas trans que têm interesse em fazer readequação corporal, né? Como a gente diz na medicina. A gente, né, dentro desse poder ou desse espaço de fala que a gente tem dialogado com os movimentos nesse sentido para que as nossas dificuldades sejam cada vez mais visibilizadas num cenário de apagamento da nossa luta e da nossa história, né? A gente está justamente ao contrário para fazer, em vez de apagar, fazer cada vez mais visível a nossa pauta. A gente faz uma parada rápida para o intervalo. A Opinião Pernambuco volta já falando de representatividade LGBTQIA+, na política. Olá, estamos de volta com a Opinião Pernambuco e quem está aqui com a gente é Robionce Lima, mulher trans, advogada, co-deputada estadual em Pernambuco pelo PSOL. O assunto que a gente trouxe para o programa de hoje é a representatividade LGBTQIA+, na política. No momento político que a gente vive, é mais importante barrar processos de regressão, impedir retrocessos, barrar a pauta da política da direita conservadora, da ultradireita conservadora, ou dá para fazer avanço? O que é mais importante? O que é que dá para fazer? O que é que você pensa na política nacional? Eu acho que as duas coisas, né? A gente está precisando de uma política que seja cada vez menos excludente, né? A gente vive hoje um cenário, por exemplo, de Congresso Nacional, né, que é popularmente falado como como Congresso Nacional BBB, né, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala. Então, assim, nada para além de interesses políticos dessa classe de políticos no Congresso Nacional vai ser aprovado enquanto não houver essa transformação ou essa modificação. Veja, o que a gente está falando é de uma política que se diz representativa, mas que na verdade não é, né? Eu, por exemplo, não me sinto representada por um Congresso Nacional que é composto, né, majoritariamente por homens da bancada ruralista, grandes fazendeiros, né, por uma galera conservadora que se usa muitas vezes da religião para propagar o discurso de ódio, inclusive contra a população LGBTQIA+, né, ou por uma bancada de pessoas do serviço público, da área de segurança pública, que se sustenta através de milícias ou que financiam as milícias. Então, assim, um cenário como esse é um cenário que a gente precisa renovar o quanto antes, né? Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade no outubro de fazer uma renovação, de colocar essa questão da representatividade em xeque. É importante que a gente oportunize, né, candidaturas que se propõem para fazer essa transformação, de se colocar nesse espaço, para que a gente possa ter cada vez mais avanços e menos retrocessos, né? A gente não pode admitir, por exemplo, um presidente que chega, né, em pleno mês de maio, que se coloca o mês de maio como sendo o 13 de maio, que chega para a gente e diz que a pessoa negra deve ser medida por arrobas. E olhe que mais da metade da população negra é medida por arrobas. Mais da metade da população negra
é uma população, mais da metade da população brasileira é a população negra, né? Como a gente admite, como a gente se revolta, na verdade, né, contra uma fala de um presidente da República que representa o Estado brasileiro como um todo e, consequentemente, a nossa sociedade. Né? Eu acho que a gente, cada um e cada uma de nós, também ao mesmo tempo, tem responsabilidade, né, sobre essa mudança tão necessária. A gente chegar, né, num país em que a realidade da fome voltou na mesa de 14 milhões de famílias brasileiras, a gente viver num país, né, em que houve um cenário de fake news muito forte, um cenário de negacionismo num contexto de pandemia global do coronavírus, é uma situação que se faz necessária ou como é que eu posso dizer, traz uma conjuntura necessária de ser lida e de ser estudada e de analisada para que a gente não possa repetir os erros do passado. Né? Eu acho que a gente tem um momento de cada vez mais avanços e menos retrocessos. Né? A gente, das classes subrepresentadas, digamos assim, né? A gente não está admitindo mais retrocessos. Né? A partir de agora, a gente quer mais avanços no sentido de política pública, e eu digo para você, política pública de uma maneira geral, não somente para a população LGBTQIA+, para mulheres negras, na perspectiva de fazer uma sociedade mais justa e igualitária para essas pessoas. Ainda sobre esses avanços que você está querendo, está destacando tanto, que são tão importantes, né? Há quase 30 anos o movimento LGBTQIA+, luta por perguntas, olha só, perguntas específicas e detalhadas sobre essa população no Brasil. As perguntas, sabe onde? Lá no censo do IBGE. Por que é importante para a população LGBTQIA+, sair da invisibilidade e ter um perfil completo nos dados? As perguntas específicas, não é simplesmente se você convive dentro de uma mesma casa com outra pessoa, um cônjuge do mesmo gênero. Não é simplesmente isso. É muito mais. É preciso conhecer essas pessoas e essas perguntas detalhadas que podem vir no censo é muito importante, mas por que é importante? Porque para ser feito política pública é necessário dados, né? É necessário dados de qual é esse quantitativo de pessoas que se declaram LGBTQIA+, para que as autoridades ou governantes possam ao menos mensurar o que é política pública necessária, né? Na verdade, o que a gente tem também é uma dificuldade dos governos ou das autoridades do poder executivo de considerar essa política pública como necessária, né? Aqui no governo do estado de Pernambuco, por exemplo, um orçamento de 45 bilhões de reais, uma riqueza de 45 bilhões de reais, somente 500 mil é destinado para a política LGBT, por exemplo. Então, assim, um governo federal conservador, que mesmo colocando o censo LGBTQIA+, para a gente saber estatísticas dessa população, ele vai ter interesse em fazer política pública para essa população, porque também não adianta a gente colocar censo e não houver interesse ou perspectiva de política pública num governo, por exemplo, em que tem uma ministra da mulher que nega a diversidade, que nega o respeito à população LGBTQIA+, né, que nega sequer a existência dessas pessoas num cenário de sociedade brasileira que desrespeita a orientação sexual e identidade de gênero, sabe? Então, assim, é importante esses dados, obviamente, para que a gente possa quantificar ou cobrar a necessidade de política pública para essa população, mas também é necessário que tenha interesse dos governantes em realizar essa política pública nas suas reais necessidades do movimento, digamos assim. Né? A gente tem um cenário de política pública para a população LGBTQIA+, que é um cenário muito de concretude. É um cenário muito de concretude e a gente, enquanto Poder Legislativo, tem um pouco na verdade, a gente é impedida, por exemplo, nós do Legislativo no Estado de Pernambuco, nós somos impedidas de legislar sobre qualquer questão que envolva orçamento público. Então, a gente não pode legislar sobre esse valor de 500 mil, por exemplo, que não pode dar gasto para o governo. A gente não pode chegar para o governo e pedir que o governo construa uma casa-abrigo porque vai gerar gasto para o Poder Executivo. Essa casa-abrigo que eu falei anteriormente só saiu através de emenda parlamentar.
Então, o Estado de Pernambuco, por exemplo, é um Estado que veda e se legisle sobre recursos públicos, porque isso é de iniciativa privativa do governo do Estado. E aí a autoridade governamental tem interesse em realizar essa política pública, a autoridade governamental, né, vai priorizar a política pública para a população LGBTQIA+, ou não, sabe? Isso é um contexto e um cenário que a gente, na nossa situação enquanto poder legislativo, a gente vem, né, em diálogo, pressionando, inclusive, junto com os movimentos sociais, o governo do Estado na construção de uma casa-abrigo, por exemplo, né, e muitas outras políticas que a gente vem fazendo incidência no âmbito do poder executivo. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ele se declarou gay. Mas essa bandeira não faz parte da militância dele, não faz parte da bandeira política dele. Ele não é um político que trabalha efetivamente pela causa. Como é que a militância enxerga? Enxerga isso como um oportunismo ou enxerga isso como algo positivo para a causa, para dar visibilidade? É uma pessoa assim que não representa os interesses da comunidade, né? Chega uma pessoa, né, que se diz abertamente LGBT, mas que não é a bandeira principal, eu realmente não sei, né, qual é o interesse principal dessa pessoa num país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Eu acho que, no caso desse governador, é importante destacar também de onde ele vem, né? Porque esse governador não é uma travesti preta, por exemplo, que tem que ir para uma esquina 9 horas da noite para se prostituir, sabe? Assim, acho que esse governador está falando de uma realidade que é uma realidade dele, mesmo ele sendo LGBTQIA+, que é uma realidade completamente diferente da maioria das pessoas LGBTQIA+, no Brasil, que sofre pressão, que sofre bullying na escola, né, que tem dificuldade de arrumar emprego, que tem um contexto de expulsão familiar, e eu imagino que essa pessoa nunca chegou a passar por nada disso, sabe? Então, assim, é uma pessoa, inclusive, que a gente não deve nem ter como referência, né, na hora de discutir essas questões LGBTQIA+, sabe? A gente pode, sei lá, trazer à baila outros exemplos, né? Porque uma pessoa que chega e diz que é abertamente LGBT, mas que não se coloca como defesa das pautas prioritárias, né, nem sequer interseccionando com outras temáticas, realmente fica muito difícil de fazer um diálogo para, né, até de justificar mesmo uma postura como essa. Ainda sobre essa dificuldade do diálogo, eu vou te perguntar uma coisa, mas é mais no foco da população, das nossas necessidades, de uma população pobre que tem tantas necessidades como a população brasileira. Como é combater um governo de extrema-direita, um governo federal de extrema-direita? Como é que se combate um governo desse num país onde a maioria das pessoas não sabem o que significa a palavra fascismo? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de acesso à informação, né? Isso é uma realidade. Relacionada a isso, tem também um contexto de censura, desinformação associada à censura, em que se é proibido de discutir política, né? Censura da classe artística, censura dos movimentos sociais, criminalização dos movimentos sociais, inclusive, né? E como isso é um fator que contribui para uma fake news, né? Para a divulgação de fake news. Há uma preferência da velha política de manter essas discussões tão necessárias na superficialidade, né? Porque a velha política sabe que uma sociedade crítica e consciente é uma sociedade que muito provavelmente vai tirar eles do poder. Então, se utilizam do instrumento da censura, né, da criminalização dos movimentos sociais, da censura contra a classe artística, né, ou contra os trabalhadores artísticos, para que a população continue desinformada ou desinteressada no cenário político. Né? É importante e interessante para eles que ninguém questione a política, que ninguém dentro dessa política velha seja questionado ou questionada, sabe? Como a gente se coloca nessa perspectiva de fazer formação política para as pessoas num cenário em que a desinformação, a fake news elegeu um presidente da República, por exemplo, sabe? Então, assim, como é que a gente traz para as pessoas que o dia 17 de maio representa uma luta do movimento LGBTQIA+, porque até 17 de maio de 90, a pessoa homossexual ou lésbica era considerada doente pela medicina. Muitas pessoas não sabem disso, né? Como é que a gente problematiza
o fato de a gente hoje somente ter acesso a medicamento hormonal porque as pessoas trans e travestis são consideradas doentes. Vocês estão falando com uma pessoa que é doente, de acordo com a medicina, sabe? Como é que a gente leva essas informações para essas pessoas, né? Como é que a gente debate sobre a questão racial num país que ainda hoje nega o racismo, né? Num país que tem um presidente que diz que as pessoas negras devem ser medidas por arroba, e que a gente chega e vê a sociedade dizendo que não existe racismo no Brasil desde 1888, quando foi assinada a Lei Áurea. Então, assim, ninguém explica. Então, se não existe racismo, como explicar a violência contra as mulheres negras? Como explicar, né, o trabalho doméstico escravizado de uma mulher de 80 anos? Como explicar isso? Né? Como explicar a mortalidade infantil? Como explicar encarceramento em massa, que tem mais gente negra do que branca nas unidades prisionais? Como explicar o fato de homens brancos viverem mais do que homens negros, por exemplo? A gente agradece a presença de Robion C. Lima, mulher trans, advogada e co-deputada estadual em Pernambuco pelo PSOL. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas do nosso programa, vai lá no YouTube e pesquisa assim, YouTube, Opinião Pernambuco 2022. Você encontra uma playlist com todos os programas do ano. A gente fica por aqui, até um próximo programa.